Graça e paz, meus irmãos. Eu espero que esse tempo que Deus tem nos dado para estarmos em família, cultuando a Deus de uma forma mais intensa dentro das nossas casas, que seja um momento precioso que venha a se refletir na nossa vida como igreja. Nós temos visto já, e falamos disso há muito tempo, que uma igreja, inevitavelmente, ela reflete as famílias que a compõem. E eu estou certo de que esse é um momento precioso para o fortalecimento das famílias, para a comunhão entre os membros, para o crescimento espiritual juntos, momento de oração, momento de estudo junto da palavra de Deus. E eu espero e creio que no momento em que nós estivermos juntos na comunhão pública novamente, nós sejamos uma igreja mais forte, uma igreja espiritualmente alicerçada ainda mais, uma igreja que ama ainda mais a palavra de Deus, a vida de oração, uma vida de piedade na presença do nosso Deus, mesmo enquanto aqui nesse mundo. Nós chegamos agora à última de uma pequena série de 4 mensagens que nos mostra os dias de aflição de José no Egito. E nós já vimos que ali José ele enfrenta a sedução. Foi a primeira coisa que José encontrou ao chegar no Egito, foi sedução, mas ele venceu a sedução pela confiança em Deus e pela confiança na palavra de Deus. Mas logo depois de vencer a sedução, José ele enfrenta também a aflição. E ele responde à aflição demonstrando compaixão sobre a vida dos outros. José ele tem sido para nós um exemplo de como nós devemos agir em momentos de aflição, em momentos difíceis da nossa vida. Na última mensagem, nós vimos que José enfrenta a grande possibilidade de amargura e ele não se deixa dominar porque ele crê na soberania da providência de Deus. Em vez de se entregar à amargura, ele se entrega a Deus e à sabedoria da condução de Deus em toda a história, além de todas as circunstâncias. E agora, o que vem a seguir? Vamos ler apenas 3 versículos a princípio, Gênesis 41, dos versos 14 ao 16, e eles nos dizem assim: O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então a situação começa a mudar. Mas o curioso aqui é que nós percebemos a situação começa a mudar, mas José não muda. E talvez esse seja o grande segredo para a mudança das situações, seja a permanência da fidelidade em Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui? Um jovem, ele surge das profundezas de uma prisão para aconselhar o homem mais poderoso da terra. Porque Faraó, sem dúvida alguma, naqueles dias era o homem mais poderoso da terra. Ele era o líder da maior potência mundial. E é uma história maravilhosa quando você vê a cena desse rapaz desconhecido até então, surgindo das profundezas do nada para aconselhar o homem mais poderoso da terra. Isso não é maravilhoso? E quando eu leio essa história de José, e todas as vezes que eu leio essa história, eu me pergunto, será que nós podemos ver algo parecido em nossos dias? E daí é inevitável que nós façamos algumas comparações. Nós podemos
procurar uma relação entre José e Faraó em nossos dias. O aparecimento de José diante do Faraó, meus irmãos, é mais do que uma história surpreendente. Na verdade, é uma antiga ilustração da realidade moderna. Pense um pouco sobre Faraó. O que Faraó representa? O que é Faraó em nossos dias? É claro que não há um rei soberano no Egito, mas um Faraó. É claro que aqui, no nosso contexto também, não há um Faraó, mas pense um pouco no que ele representa. Faraó representava a mais sofisticada cultura daquela época. Uma cultura que se orgulhava das suas capacidades, uma cultura orgulhosa das suas realizações. Era uma cultura muito parecida com a nossa cultura, embora isso tenha acontecido há muito tempo atrás. A cultura que Faraó representa, ela é muito parecida com a nossa cultura. Uma cultura orgulhosa, uma cultura sofisticada, uma cultura inteligente que se orgulha das suas realizações, uma cultura poderosa, influente e, por incrível que pareça, uma cultura extremamente confiante em seus deuses. Isso não se parece com a sociedade que nós vivemos? Você pode recuar e dizer, peraí, pastor, uma cultura confiante em seus deuses? Nós não somos como o Egito. Nós não temos essa cultura confiante em nossos deuses. Mas, a meu ver, se parece, e se parece muito, especialmente no que diz respeito aos deuses. A meu ver, a nossa cultura, ela é muito parecida hoje com a cultura egípcia antiga, principalmente no que diz respeito aos seus deuses. No Egito havia deuses para todas as coisas, havia deuses para os fenômenos naturais, como o sol, o ar, a terra, o Nilo. Havia deuses para conceitos abstratos, como, por exemplo, a justiça. Até mesmo o Faraó era considerado um deus. Sim, mas isso era lá no Egito Antigo. Mas pense comigo, quais são os deuses adorados por nossa cultura? A educação. Há pessoas que dão o que têm e o que não têm para conseguir um nível de educação formal, e isso parece que está se tornando a coisa mais importante na vida de muitas pessoas, a ponto de muitos abandonarem a sua fé assim que ingressam numa universidade. Eu não estou dizendo que é errado ir para a universidade, é correto, devemos procurar a educação e um crescimento de educação. A minha pergunta é, o que é mais importante? Por que é que tantos jovens têm abandonado a sua fé e a sua vida com Deus por causa da educação formal, porque ela se torna o seu Deus? O governo é um outro Deus. Nós vemos pessoas desprezando princípios bíblicos, desprezando os relacionamentos de comunhão com os irmãos, porque têm colocado a sua ideologia política acima dos princípios estabelecidos por Deus para nós. A própria natureza, ela tem se tornado um Deus nos nossos dias. As pessoas cultuam, devemos preservá-la, devemos cuidar. Deus nos colocou nesse mundo para cuidar e zelar da criação, mas ela tem se tornado um Deus. Algumas linhas da psicologia desprezam completamente os princípios estabelecidos pela palavra de Deus e são adotados inclusive por crentes em nossos dias. E nós nem precisamos falar do dinheiro, o grande Deus dos nossos dias. E muitos entregam toda a sua fidelidade ao dinheiro, em como obtê-lo, em como mantê-lo, e não hesitam em se afastar de Deus para manter um relacionamento com Ele, para cultivar esse relacionamento crescente com Ele. É a mesma cultura, meus irmãos. José, no entanto, ele representava algo radicalmente diferente de tudo isso.
Ele não era um homem de muitos deuses, ele era um homem de um único Deus. E ele insistia que esse único Deus é supremo e é soberano sobre todos. Ao comparecer diante de Faraó, José, ele representava esse único Deus em meio a uma cultura que desprezava por completo essa realidade espiritual. Ele não se deixou intimidar, ele não se deixou amedrontar por causa da cultura que o cercava, sendo tão hostil aos princípios de Deus. Então, o exemplo de José, ele é muito útil para a nossa inspiração hoje, porque também nós vivemos em uma cultura que despreza, zomba de finalidade na vida espiritual. As pessoas não entendem por que é que nós deixamos as nossas casas para ir a uma igreja, para junto com outros adorar e cultuar a Deus. As pessoas não entendem, elas não veem objetivo algum em investirmos tempo, vida, recursos na vida espiritual e no reino de Deus. Elas zombam disso, elas desprezam isso. Então, se nós olharmos com atenção essa experiência de José, nós podemos aprender muito dela. E aí nós enxergamos aqui, nós vemos que Deus, ele trouxe José para comparecer diante de Faraó. Foi o Deus de José que lhe concedeu a oportunidade de testemunhar nessa situação. Por que José estava lá? Foi porque Deus lhe deu essa oportunidade. No momento exato, Deus o conduziu até lá. Tente imaginar, alguns dias antes, se alguém tivesse sugerido que um jovem hebreu seria tirado do calabouço para aconselhar Faraó. Eles zombariam da pessoa que dissesse isso. A corte de Faraó teria caído na gargalhada se alguém dissesse: olha, um jovem hebreu, ele vai ser tirado da prisão para aconselhar Faraó. Alguns entenderiam isso como uma piada, eles iriam rolar no chão de tanto rir. E quando eles voltassem à normalidade, eles diriam, aquele que trouxe essa notícia, que no Egito havia muitos homens sábios, muitos homens capazes para aconselhar Faraó, e que um rapaz saindo do cárcere nada poderia fazer de útil, nada poderia oferecer a eles aquela cultura. Mas o curioso, o curioso é que nenhum dos membros da corte riu quando José entra em cena. E por que eles não riram? Porque os sábios, os magos de Faraó, eles haviam falhado. Faraó ordenou que os sábios e os magos que interpretassem 2 sonhos que o deixaram muito confuso, muito inquieto. Ele o chamou à sua presença e deu essa ordem: interpretem meu sonho, ou meus 2 sonhos, porque eles me perturbaram muito. Em um dos sonhos, 7 vacas gordas foram devoradas por 7 vacas magras e feias. No outro sonho, 7 espigas cheias e boas foram consumidas por 7 espigas secas e mirradas. E imediatamente Faraó convoca os magos do Egito. E esses magos, eles, claro, não eram como esses magos que nós vemos em shows, espetáculos na televisão ou em circos hoje em dia. Esses magos, eles eram os homens mais sábios daquela época. Eram homens instruídos nas ciências, inclusive na arte de interpretação dos sonhos. Eram os sábios, os entendidos, os cultos. Mas esses sábios, eles ficaram tão perplexos diante do sonho como o próprio Faraó. Procuraram interpretar, mas eles não acharam explicação alguma coerente para esses sonhos. E nós podemos ver esse relato detalhado do verso 1 ao verso 8 do capítulo 41. Faraó, quando ele se depara com essa situação de que os seus sábios não poderiam interpretar o sonho, ele fica quase que sem esperança de poder conhecer a interpretação quando o copeiro-chefe começa a falar.
Você se lembra desse copeiro-chefe? O mesmo copeiro que há 2 anos esteve na prisão. O mesmo homem que teve o sonho interpretado por José quando José estava no cárcere e quando ele estava junto com José no cárcere também, e ele viu o seu sonho tornar-se realidade, conforme as palavras de José. O mesmo copeiro que havia prometido falar bem a respeito de José, na esperança de garantir sua liberdade. E foi exatamente esse homem ingrato, esse homem esquecido, que finalmente lembrou-se de José e logo falou a respeito dele a Faraó. E ele se refere a José como alguém habilidoso em interpretar sonhos. Versos 9 a 13 do capítulo 41 vão nos mostrar esse relato. Então, diante da menção feita pelo copeiro-chefe, Faraó não hesita e imediatamente manda buscar José na prisão. E muitos, ao ver uma situação assim, podem interpretar como mera coincidência. Tudo isso parece mera coincidência para muitas pessoas. Mas o comparecimento de José diante do Faraó significava a mão de Deus em atividade. Isso nada mais é do que a soberana mão de Deus conduzindo toda a história. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus é quem nos concede oportunidades para testemunhar. E a mão de Deus em ação, ela tem nos concedido oportunidades para testemunhar hoje. Assim como Deus, Ele orquestrou, Ele conduziu a sequência de eventos que acabou resultando no comparecimento de José diante de Faraó, assim também Ele planejou que nós tenhamos oportunidade de testemunhar a cultura dos nossos dias. Deus, Ele tem falado a nossa cultura através das Escrituras. Mas as pessoas de hoje, elas estão tão confusas, tão desorientadas, da mesma maneira que Faraó naqueles dias. Da mesma maneira que os sábios de Faraó naqueles dias. E de muitas maneiras, nossa cultura está procurando os crentes em busca de respostas. Pode parecer que não, mas eles estão procurando sim respostas através dos crentes. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Os sociólogos, os políticos, os educadores, eles estão começando a admitir que chegaram ao fim dos seus limites. Reconhecem os problemas, levantam as estatísticas, mas onde está a solução? Crimes, violência, tudo isso está ameaçando a arruinar a sociedade diante dos nossos olhos, e a sociedade está já em um nível muito elevado, muito adiantado de degradação, está arruinada. Epidemias, pandemias, isso é só a ponta do iceberg. O que nós podemos falar sobre o colapso dos lares e das famílias no mundo? A falta de disciplina, de responsabilidade nas escolas. Todas essas coisas e tantas outras coisas mais têm deixado os especialistas muito desanimados. Muito desanimados. Algum tempo atrás eu conversava com um diretor de uma escola pública e ele dizia: olha, o que o senhor pode fazer para nos ajudar? Porque a situação já é insustentável. Talvez José nunca tenha pensado, nem mesmo em suas imaginações mais distantes, vagas imaginações, que em alguma ocasião ele compareceria diante de Faraó. Mas Deus lhe concedeu a oportunidade de fazer exatamente isso. E esse mesmo Deus, Ele está concedendo aos crentes dos nossos dias a oportunidade de comparecer diante do Faraó de nossos dias. Mas uma coisa é saber que nós temos essa grande oportunidade de testemunhar dele em uma cultura ímpia,
Outra coisa é saber o que é que nós devemos falar. E nisso também José pode nos ajudar. Veja o testemunho dele a Faraó. José, ele comparece diante de Faraó não para falar sobre coisas subjetivas, ele comparece diante de Faraó para proclamar a autoridade de Deus. José, ele não procurou de maneira alguma se moldar ao sistema teológico de Faraó. De maneira alguma. Ele não se apresentou diante de Faraó dizendo: ó poderoso Faraó, eu creio que os seus sonhos vieram de Deus, mas eu sei que o Senhor tem os seus deuses e eu respeito isso. Eu não vejo nenhum problema nisso. E, no final das contas, ninguém pode dizer quem está certo, quem está errado. Eu tenho meus deuses, eu tenho meu Deus, o Senhor tem seus deuses, mas quem é que está certo, não é? O Senhor tem esse direito, o Senhor tem essa liberdade. Então, eu vou falar do meu Deus, porque eu creio nele, mas quanto ao Senhor, o Senhor, creio no que o Senhor quiser, a fé no seu coração, e isso é que importa. Não, de maneira alguma. Não foi isso que José fez. Parece que isso é tão bonito nos nossos dias, é tão polido, é tão politicamente aceitável, é tão educado fazer isso. Mas sua primeira frase dirigida a Faraó, José, ele mencionou o nome de Deus. Olha o que ele diz no verso 16: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. E a partir disso, ele citou o nome de Deus mais 4 vezes, nesse mesmo sentido. Olha o que ele diz no verso 25. O Faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao Faraó o que está para fazer. Agora veja o verso 28. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. E agora veja o verso 32. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, e Deus se apressa em realizá-la. Mais impressionante do que o simples fato de citar o nome de Deus foi a verdade que José sustentou do princípio ao fim diante de Faraó. 2 vezes ele disse: Deus mostrou ao Faraó o que há de fazer. E ele acrescenta no verso 32, a questão já foi decidida por Deus. E ele diz mais: Deus se apressa em realizá-la. Nós estamos vendo o que José está fazendo aqui? Será que nós conseguimos entender o que é que está acontecendo? Em vez de estabelecer uma harmonia entre a religião dele e a religião de Faraó, José estava insistindo que a sua religião era a religião verdadeira. Mas isso é um absurdo. Eu não posso dizer para uma pessoa que a minha religião é verdadeira e que a dela de nada vale. Foi isso que José fez. Ele estava dizendo que o Deus em quem ele cria é o único Deus verdadeiro. E dessa maneira, esse Deus providenciou a relação nossa com ele. Então, a religião verdadeira só pode ser estabelecida nesse parâmetro, a religação do homem com Deus. É por isso que o cristianismo é a única religião verdadeira, porque é a única que restabelece o fato da comunhão ou do religamento daquele que estava afastado novamente com Deus. E isso não aconteceu por causa de algo que o homem fez, mas por causa daquilo que Deus fez por nós. Então, o cristianismo é a proposta de Deus em que Cristo morre para nos reconciliar com Ele. José, ele estava dizendo que seu Deus era supremo.
Ele é o Deus que faz aquilo que ele deseja e ninguém pode resistir a isso. Ninguém pode impedi-lo. José estava afirmando que Deus era superior aos deuses do Egito. Ah, pastor, nós não podemos fazer isso hoje em dia. José fez. José fez. Ele está dizendo para Faraó que esse Deus soberano, ele enviaria 7 anos de abundância, mas que esses 7 anos de abundância seriam seguidos de 7 anos de fome severa. E ninguém poderia frustrar, ninguém poderia modificar isso. Olha só, se nós quisermos aproveitar a oportunidade que Deus nos concede, nós precisamos, em primeiro lugar, rejeitar a tentação de sermos indecisos, essa tentação de sermos vacilantes, essa tentação de comprometermos a nossa fé. É preciso proclamar, assim como José, que há um só Deus. E esse Deus é supremo sobre todos. É preciso deixar de nos preocupar se nossas palavras ofenderão as pessoas e nos preocupar, sim, em evitar que o nosso comportamento ofenda a Deus. Essa é a nossa maior preocupação. É sermos ofensivos aos olhos de Deus. Porque se não for assim, nós jamais seremos capazes de ajudar os faraós deste mundo. Jamais. Mas preste atenção às palavras de José, no verso 16. Ele diz: Deus dará uma resposta favorável. Algumas versões diz: Deus dará uma resposta de paz. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós não estamos de maneira alguma cultivando qualquer tipo de agressividade, qualquer tipo de ofensa para com a vida das pessoas. Não. O ensino aqui é que nós somos chamados a anunciar a resposta favorável de Deus às pessoas. Assim como José, nós devemos conduzir uma resposta de paz às pessoas. Porque juntamente com a suprema autoridade de Deus, nós precisamos anunciar a bondade de Deus. É o mesmo Deus. Ele é o Deus soberano, o Deus que cumpre os seus propósitos, mas é um Deus de paz, que oferece-nos a sua paz. José, ele insistiu a Faraó que Deus tinha uma resposta favorável. E qual foi essa resposta? A resposta dizia a Faraó que nada haveria para se preocupar? Não. Uma terrível fome estava por vir. A tranquilidade, ela veio não por saber que nenhum problema existia. A tranquilidade veio por ser informado que havia um problema, mas que haveria ainda tempo para preparar para a solução. Essa é a resposta favorável. A resposta favorável de Deus para a nossa cultura é que existe algo adiante para esse mundo temer. A resposta favorável para a nossa cultura é que existe algo a ser temido por todo aquele que não submeter-se a Deus. O que é que deve ser temido? A condenação eterna. A Bíblia fala sobre isso. Haverão de perecer todos aqueles que não se submeterem ao plano de Deus, que está unicamente em Cristo para a salvação das nossas almas. E só em Cristo, não em Cristo e mais algo, não em Cristo e mais alguém, é da maneira que Ele estabeleceu. Mas quem não se submeter a esse plano, estará sujeito ou estará condenado à morte eterna. É o que a Bíblia chama de inferno. Tormento que não se acaba. Em uma linguagem para
facilitar o entendimento, é o lugar onde o fogo queima e não consome, onde o verme come e não se acaba. É terrível. E essa é a resposta favorável de Deus. Por quê? Porque a resposta favorável de Deus para a nossa cultura é que nós podemos nos preparar para o dia que virá. E como nos preparar para esse dia? Nos arrependendo de nossos pecados, recebendo o plano de salvação de Deus, que Ele tornou possível em Cristo e através da obra do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Não há necessidade de temer algo para o que nós podemos evitar. Imagine se alguém recebesse a notícia de que daqui 2 anos estaria diante de uma situação, de um acidente dentro de um rio ou um lago e essa pessoa não soubesse nadar. O que ele teria que fazer? Se ele tivesse garantido a certeza de que daí 2 anos ele estaria numa situação em que morreria afogado, não seria o tempo de se preparar para isso? Faria aulas de natação, pararia outras coisas. Não, eu não vou fazer natação porque eu não tenho tempo. Veja que eu estou gastando todo o meu tempo com o trabalho, com a faculdade, e eu não tenho tempo para fazer aula de natação. Pararia tudo. Porque era preciso estar preparado para esse dia. E em vez de morrer afogado, com todo o preparo, poderia ser livre dessa morte. Pense em nível espiritual. É a mesma coisa. A Bíblia garante que chegará esse dia chamado de juízo final, em que aqueles que se submeteram a Deus e ao seu plano estarão seguros. Eles ouvirão: venham, benditos do meu Pai, tomem por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quanto aos outros, ele diz que separará esses 2 grupos, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo e a condenação eterna. Veja que a um grupo ele chama benditos, a outro ele chama malditos. Veja que a um grupo ele concede a entrada no seu reino, o outro é lançado na condenação do fogo eterno. Sabendo disso, como nós não vamos avisar as pessoas? Como é que nós vamos procurar fazer uma interação de ideias religiosas? Isso não é uma resposta favorável. Isso é maldade. José nos ajuda muito a saber como agir nesses dias. Nós não temos dúvida alguma de que Deus está conduzindo a história, Deus está fazendo algo maravilhoso através do Covid-19. Coronavírus, esse novo coronavírus, essa nova situação. Deus está fazendo algo maravilhoso, Deus está falando, Deus está gritando aos ouvidos, Deus está movendo céus e terra, chamando pecadores ao arrependimento. Muitas pessoas estão clamando: o que fazer? Assim como o faraó, muitos estão perturbados. Assim como os magos, os sábios do Egito, muitos estão sem respostas. O que é que está acontecendo? O que será do amanhã? É a pergunta que fazem. Deus nos dá a resposta favorável. É Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Confesse seus pecados. Submeta-se a Ele e só a Ele. Essa é a resposta favorável. Por que omiti-la? Por que diluí-la? Nós não faremos bem algum se nós soubermos que alguém vai se afogar daqui 2 anos e não dissermos a essa pessoa para que ela se prepare, pare o que estiver fazendo para ir às aulas e aos treinamentos de natação. Ainda há tempo. Deus nos ajude a proclamar as mesmas verdades que José, proclamou diante do faraó. As mesmas verdades, não verdades misturadas. Que o Senhor nos ajude a levar as pessoas ao nosso redor a resposta favorável que Deus providenciou em Cristo Jesus.
a nós. É simples. A mensagem não é complicada. A mensagem resumida está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de maneira tão especial que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez. Nós agradecemos muito ao Senhor por essa história passada há tanto tempo atrás, mas tão atual. E nós agradecemos ao Senhor porque em meio às dificuldades e aflições, o Senhor nos dá a oportunidade de levar uma resposta de paz, uma resposta favorável. Que o amor do nosso coração pelas almas que perecem possa ser tão grande, a ponto de sermos completamente honestos e sinceros com a sua palavra, agradáveis aos seus olhos, para que o Senhor realize a sua obra, talvez em pessoas até muito perto de nós, ou aqueles que estão mais distantes também. Deus, estenda a sua mão sobre a sua igreja e nos abençoe. Meu Deus, não nos permita corromper a sua noiva. Não nos permita, meu Deus, seguir nessa onda de mundanização da sua igreja. Não nos permita vestir a sua noiva com vestes de uma meretriz, mas que ela esteja dignamente pronta para se encontrar com o Senhor, e que nós possamos, no exercício, meu Deus, da nossa devoção e da nossa fidelidade, sermos aqueles que chamam a atenção de outras almas também, para que se ajuntem ao povo do Senhor para o dia do Senhor. Meu Deus, ainda peço ao Senhor que continue a nos sustentar, a nos abençoar, a proteger a nossa vida. Aqui estamos nós, meu Deus, para cumprir todo o propósito do Senhor nesse mundo, porque sabemos que ao sair daqui, ao sermos levados desse mundo, estaremos seguros em suas mãos, felizes por toda a eternidade, cheios de alegria, cheios de satisfação, cheios de todo aquele gozo que nunca mais terá fim. Nós te bendizemos e pedimos ao Senhor, usa-nos para o louvor da sua glória. Nos abençoe, meu Deus, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nossas vidas, tem misericórdia de nós, sobre a sua igreja, meu Deus, sobre o seu povo na terra, sobre todos aqueles que são seus. Levanta sobre nós o seu rosto bondoso e dá-nos a sua preciosa paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.